Olá, gente boa, é um prazer enorme trazer o meu abraço de parabéns a você. Quero agradecer ao pastor Marcos pelo convite e estamos aqui para trazer uma mensagem. É uma mensagem de estudo bíblico misturado com um pouco de celebração e alegria pela igreja que Deus permite que nós sejamos aí em Fortaleza, né? O texto que eu escolhi está em Atos capítulo 2, muito conhecido, né? Que descreve a vida dos primeiros cristãos. E diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Estudo, tá vendo? Doutrina. Mas não é só isso. Na comunhão, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, nas orações a Deus, em cada alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, aquela reunião lá no templo de Jerusalém, partiam o pão de casa em casa, reunião de grupos pequenos, né? Tomavam suas refeições, né, nas casas com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tem uma história que eu quero contar para começar. Conta essa história desse senhor, morava sozinho, numa casinha muito simples, numa encosta de uma montanha. E a coisa que ele mais gostava de fazer, de tarde, era sentar na varanda e olhar lá distante, na outra montanha, muito distante, um castelo que tinha janelas de ouro. E aquelas janelas brilhavam no sol do entardecer, e ele ficava ali assim, admirando até o sol se pôr, né? Se ele fosse gaúcho, então tomando chimarrão, como ele era nordestino, então tomando água de coco. Mas de alguma forma ele estava lá admirando, vislumbrado, deslumbrado com essas janelas de ouro desse castelo lá do outro lado. Um dia ele criou coragem, ele falou: eu vou fazer uma viagem e vou lá conhecer essas janelas, né? E ele então fez uma mochila, desceu a montanha, passou muitos dias caminhando e tal, e aí ele vai descendo, vai subindo a montanha lá do outro lado e vai se aproximando, e era no final de tarde, aquele brilho dourado das janelas, ele estava feliz, estou chegando para ver as janelas, e é com essa alegria que eu quero mostrar para vocês as 4 janelas de ouro da igreja primitiva. As 4 janelas da igreja, que deve também estar na nossa igreja aí em Fortaleza. Em primeiro lugar, a primeira janela de ouro é celebrar. Veja bem o que diz o texto. Eles perseveravam na oração. Igreja é um lugar de oração. Nós somos pecadores, nós temos mais é que pedir para Deus mesmo. Mais do que isso, diz que eles se reuniam unânimes no templo. Eles estavam de férias, eles estavam em Jerusalém, então tinha culto todo domingo. Todo mundo ia lá no templo, que não era o templo da igreja, era o templo dos judeus, mas todo mundo ia, unânime, significa que todo mundo ia. Aquela celebração, aquela alegria de estar juntos, né? Que nós também temos. Em cada alma havia temor. Então, a gente olha para cima e a gente teme a Deus. A gente fica impressionado com a sua santidade. A gente quer fazer a coisa certa. Queremos seguir os princípios corretos, sermos éticos. Por quê? Porque nós olhamos para Deus e desenvolve temor no nosso coração. Diz também o texto que eles se reuniam para louvar. Tem uma palavra louvando, música, né? Tinha música, tinha cânticos, os judeus cantam, eles dançam. Deus brilha nessa janela de ouro. A glória de Deus brilha nessa janela de ouro. E como que é aí a PIB de Fortaleza? Eu fiz uma listinha aqui. Olhei um pouco no seu site, um pouco do que eu conheço já de tantas vezes que eu estive aí, né? A quantidade de grupos de louvor que vocês têm, bandas,
e os vocais, e os dirigentes, e tantos instrumentos, né? Canta no domingo, canta no meio da semana, canta nas congregações, toca violão no grupo pequeno, né? As células, outras reuniões. Eu só vi isso na igreja de vocês, mas eu acho o máximo que tem aquela cortina assim, né? E aí todo mundo se prepara aqui, e aí de repente entra aquela música fabulosa, abre a cortina e a gente enxerga a congregação, e a gente louva o Senhor, a igreja se levanta, canta com aquela força, né? Isso é igreja, queridos. Que coisa maravilhosa. Deus brilha na janela do celebrar. Mas existe uma segunda janela. É a janela do ensinar. Essa vem de Deus para mim. Ao invés de ir para cima, vem para baixo. Deus me ensina. Usando pessoas, é lógico. E usando a sua palavra. No caso aqui, especificamente no versículo 42, o que diz? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ali você tem um corpo de líderes, eles definem a doutrina, eles doutrinam a igreja e a igreja persevera, a igreja segue aquela doutrina, né? Isso fecha com Mateus 28, quando Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não é só para batizar, qual que é o próximo? Ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então são os mandamentos de Jesus, nós temos que ajudar o discípulo a aprender, ensinando, e ensinando a guardar, não é só aprender, é também obedecer. Ou você vai para Colossenses 3,16, todo mundo conhece João 3,16. Colossenses 3,16 diz o quê? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou seja, a Bíblia tem que habitar em mim. Qual é a próxima coisa? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Eu acho isso fabuloso, você não acha? Quando a gente está no grupo pequeno e uma pessoa que sabe mais a Bíblia ensina o outro. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, mas primeiro tem que habitar ricamente a palavra. Quando tem uma igreja que tem professores de escola dominical, que tem pessoas que gostam de estudar, tem líderes que estudam a Bíblia, aí quando eles se reúnem, como a palavra de Deus habitou ricamente, então eles se instruem e eles se aconselham mutuamente. E aí, na PIB de Fortaleza é a mesma coisa, né? Vocês têm um ensino da palavra, um bom ensino da palavra, começando pelo seu pastor. Eu quero aqui falar de todo o coração, quero agradecer, né? Pastor Marcos já é um dos professores do Instituto Haggai, eu quero que a igreja saiba, é um dos bons professores do Instituto Haggai, com avaliações altíssimas, porque ele não é só um acadêmico, ele não é só alguém que escreve bem, alguém que explica bem a teoria, ele dá o exemplo, ele dá uma ilustração, ele faz aplicação na vida, ele mexe com as nossas emoções, a gente responde ao amor dele, ensinando, a gente fala, sim pastor, eu quero fazer isso aí. É um jeito de ensinar, queridos. Graças a Deus, pelo pastor Marcos, que está aí há 30 anos, ensinando essa igreja, né? Mas eu entrei no site de vocês e fui procurar a escola bíblica. Eu fiquei impressionado. Vocês têm gente mobilizadas no ensino, no berçário, no maternal, juniores, adolescentes, jovem, casais. Vocês têm uma classe em inglês. É chique demais, não é? Eu acho isso fabuloso. Você está ensinando duas coisas, então, um pouco de língua e um pouco de Bíblia, né? Solteiros, adultos têm 5 classes diferentes. Sabe o que é isso? Isso é que essa igreja, ao longo dos anos, conseguiu ter um monte de professor. É aí que brilha a glória de Deus, em todos esses professores ensinando Bíblia. Ensinar é uma grande janela de ouro. A verdade é que está comprovado estatisticamente, os ensinos bíblicos, os princípios, eu fiz uma listinha aqui, princípios sobre como melhorar a sua família, como ser um melhor profissional,
sobre como sair de dívidas, como perdoar, como pedir perdão, ter mais humildade. Tudo isso transforma a pessoa. E ao longo de geração em geração, ela vai melhorando. Por quê? Porque ele começa a brilhar mais e mais a glória de Jesus na grande janela chamada a janela do ensino, o ensino de princípios transformadores que mudam a vida do cristão. Então, a primeira janela foi celebrar, a segunda foi ensinar. Vamos falar dos dois horizontais agora. Em primeiro lugar, o cuidar. É eu com o povo de dentro. O texto bíblico tem muita coisa sobre isso. Diz que eles estavam juntos. Na verdade, eles não tinham para onde ir, tá certo? Eles ainda estavam esperando o dia de Pentecostes, e depois do dia de Pentecostes esticaram mais um pouco lá, porque como aconteceu essa coisa da igreja nascer, então eles estavam lá, de férias, não foram para casa. Então eles estavam juntos o tempo todo, conversando, aprendendo essas doutrinas. Diz também que eles tinham muito em comum. Olha, deixa eu só esclarecer, tem um ensino errado, que é falado por aí, de que aqui é o início do comunismo, foi na Bíblia e tal. Isso é uma bobagem enorme, né? Por quê? Porque o texto diz que eles vendiam suas propriedades, mas também que eles se reuniam de casa em casa. Ué, então não venderam todas as propriedades, certo? Porque algumas eles não venderam. O que eles fizeram então? Supriram necessidades. Isso que é o ponto. Eles venderam porque acharam que era necessário vender aquela propriedade, deram um pouco do dinheiro para a igreja. Lembra a história de Ananias e Safira? Não era obrigado a dar todo o dinheiro para a igreja. Podia ter dado uma parte, muitos deram uma parte só. Mas aquele momento onde todo mundo estava desempregado e precisava de ajuda, a igreja foi ajudar. Isso é igreja. Brilha a glória de Jesus nesse cuidar uns pelos outros, esse suprimento de necessidades, né? E eu vejo isso aí na PIB também. Vamos falar de grupos pequenos. Eu não conheço, nunca estive num grupo pequeno da sua igreja, mas eu conheço o conceito e já tive grupo pequeno na minha casa, já participei a vida toda, né? O que eu acho fabuloso num grupo pequeno é assim, ó. Fulano de tal ficou desempregado. O que o grupo faz? Ora por ele, leva um pouco de comida na casa dele, né? Ajuda a procurar emprego, cuidar, igreja, isso é fabuloso. Eu lembro uma vez que eu estava num grupo pequeno e uma senhora que estava assim, sentada, nós estamos conversando, ela deixou a Bíblia cair assim no chão e falou, ai meu Deus, acho que eu vou morrer. O grupo todo se calou. Eu falei, minha irmã, a senhora não precisa contar para nós o que está acontecendo, mas nós gostaríamos de orar para você. Ela falou, não, eu quero contar pelo menos uma parte. Aí ela abriu o coração dela. Aí nós pedimos para ela se ajoelhar numa almofada, o grupo inteiro ficou ao redor, nós impusemos as mãos, oramos por ela. Isso é igreja, queridos. Você descobre também as lutas emocionais um do outro. Você chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Igreja, queridos, é uma das organizações mais frutíferas em cuidar de pessoas no Brasil e no mundo. Nós tiramos o viciado da rua, nós temos casas de recuperação, nós ajudamos prostitutas, nós ajudamos órfãos, nós construímos hospitais. Igrejas, queridos, ao longo da história, faz assistência social, ajuda o sujeito a conseguir um emprego, vai na casa da viúva, manda lá o seu João para consertar a fechadura que quebrou. Quando chega na igreja, traz de presente uma compota de doce. Igreja é um negócio cheio de amor. Igreja é uma coisa que mostra a glória de Jesus no cuidar. Eu acho fabuloso isso. Vou contar uma história verdadeira, mas eu vou trocar o nome da pessoa. Vamos chamar de Dona Maria.
Dona Maria uma vez compartilhou conosco, a nossa igreja, uma igreja pequena, que ela estava com um câncer de mama. A igreja toda lamentou, nós oramos. A igreja dali para frente, queridos, ela fez a cirurgia, teve tratamento, a igreja ajudou a família, ela tinha 2 filhos homens e o marido, então a igreja até levava comida lá para eles, né? Ajudava de alguma forma. E um dia ela voltou para a igreja, falou, estou bem, né? Nossa, é aquela festa, né? Porque todo aquele amor e agora a operação de Deus, e aquela festa maravilhosa, Dona Maria está de volta, que coisa e tal. Passa alguns anos, alguns meses, e ela diz, quero dizer para todos que o câncer retornou. E aí eu lamento dizer que foi uma descida triste, sofrida, e a Dona Maria veio a falecer. Mas a igreja, ela não falhou no seu amor. Eu imagino que vocês têm histórias e histórias de pessoas que se recuperaram, pessoas que faleceram, e nós estivemos presentes, orando, consolando, participando. Por quê? Porque existe uma janela de ouro chamada cuidar. Nós cuidamos uns dos outros. Por fim, existe uma última janela, que é a janela do alcançar. Eu não apenas me relaciono com o povo de dentro, eu me preocupo com o povo de fora, o povo que não conhece Jesus. E aqui diz o texto, que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia tinha gente se convertendo. Eles faziam esse trabalho social, vamos dizer assim, de ajudar nas casas e tal, mas eles também faziam o trabalho evangelizador. Falavam de Jesus. É uma igreja falante. Vai ler Atos 4, quando os apóstolos dizem assim, vocês acham? Vocês julguem diante de Deus se nós podemos parar de falar. Nós não podemos parar de falar das coisas que Deus tem feito. Nós precisamos falar. É uma igreja falante. Pregavam sem parar. E por isso que ela cresceu tanto. E a nossa igreja? Rapaz, eu telefonei para o pastor Marcos, ele me deu a seguinte estatística, que durante os últimos 30 anos, a PIB de Fortaleza plantou uma igreja a cada 2 anos. Uau! Uma igreja a cada 2 anos. São 15 igrejas novas. Nesse momento, vocês têm 6 congregações, já tiveram mais. Vocês entendem o valor? Porque existe o evangelismo pessoal, entendeu? Quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, convida para vir na igreja, ela vem, ela entrega a vida a Cristo. Isso é ótimo, isso nós temos que fazer mesmo, né? Mas, quando a gente planta uma congregação, planta uma igreja, tem um poder multiplicador que é um negócio fabuloso. Uma congregação não aumenta só o número de pessoas que estão lá na igrejinha. Aumenta o número de líderes, o número de novos professores, o número de novos líderes de grupos pequenos. Existe um treinamento acontecendo, igreja treina a gente para trabalhar com gente. Nós amamos as pessoas e nós vamos evangelizá-las e alcançá-las. Nós vamos fazer coisa pela sociedade. Isso nasce na igreja. A igreja pequena também faz isso. Não é só a igreja grande, a igreja pequena faz. Nós ensinamos o sujeito a abandonar vício, administrar bem o dinheiro, cuidar dos filhos, e aquilo vira um chamariz, os caras olham e falam assim, esses crentes aí têm a vida transformada, que coisa maravilhosa. E quando você multiplica isso em igrejas e igrejas e igrejas, e isso vai permeando a sociedade, é um testemunho. E aí acontece esse versículo aqui. E acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deixa eu contar uma história, eu acho que eu nunca contei para ninguém. Vocês fazem aí a Casa do Julgamento, né? Não sei, anualmente ou de 2 em 2 anos, eu não sei, mas eu tive o privilégio de ir ver o teatro, né? Foi a última sessão de uma noite. E aí a gente vai, sabe como é que é? Eu sou
eu sou meio analista, né? Falo assim, então o primeiro quadro aqui tem não sei o quê, depois, nossa, aqui tem um acidente de carro, tal. Então você vai é meio analítico, né? O sujeito está craneando, como é que eles montaram esse teatro aqui? E aí, aí dá aquela volta assim, aí você entra naquele lugar que é o inferno, né? Ali, cara, você para de analisar, você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui está muito bem feito, né? É um negócio horrível, ninguém quer ir para o inferno. E aí, quando você entra naquele último quarto, e aí tem um sujeito lá vestido de Jesus, cara, eu me emocionei tanto, comecei a chorar, claro, eu sabia que não era o céu, mas eu falei assim, meu Deus, essa é a nossa fé. Essa é a nossa salvação. Um dia nós não teremos em nós nenhum pecado. E nós entraremos num lugar absolutamente puro, onde Jesus vai nos receber e nós seremos transformados. Essa experiência eu tive aí, na PIB de Fortaleza. Saí dali, ouvi o pastor Marcos pregando o Evangelho, eu estava pronto para aceitar Jesus de novo, né? Eu falei, meu Deus, claro que eu quero Jesus, é tudo que eu quero. Evangelizar. Nessa janela brilha a glória de Jesus, nessa janela de ouro. Então são 4 janelas. Daqui para cima, celebrar. De Deus para mim, ensinar. Eu com o povo de dentro, cuidar. Eu com o povo de fora, alcançar. E aquele homem desceu no vale, subiu do outro lado, e ele foi se aproximando daquele castelo de janelas de ouro. E foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. E ele descobriu que era uma casa comum, muito parecida com a casa dele. As janelas eram de vidro. Era só o reflexo do sol. Aí ele chegou muito triste, muito cansado, muito decepcionado. Aí saiu um velhinho ali para recebê-lo. O velhinho recebeu, né? Deu a janta para ele, convidou ele para dormir. Quando chega no outro dia, 5:30 da manhã, o velhinho vem acordá-lo. Ei, fulano, levanta que eu quero te mostrar uma coisa. O que é? Vem cá. E ele sai na varanda e fala, tá vendo lá, ó, todo dia de manhã eu levanto aqui, porque quando o sol bate, lá do outro lado tem um castelo com janelas de ouro. E eu fico vendo o sol brilhando naquelas janelas. Aí ele riu, né? Falou assim, não, aquilo não é castelo, não. Aquilo é minha casa. Eu que moro lá, eu achei que o senhor é que tinha janela de ouro e eu vim para cá para conhecer as suas janelas. Aí eles riram um do outro, né? Na verdade, queridos, é que nenhuma igreja tem janelas de ouro. Todas as janelas são de vidro. Quando você vê as histórias do livro de Atos e os erros da igreja primitiva que aparecem nas cartas de Paulo, você descobre que as janelas eram de vidro, elas quebravam. Existem alguns escândalos, existe muita tristeza. O importante não é ser de ouro, o importante é refletir o sol. O importante é que a glória de Jesus bata nesse vidro, mesmo que ele é imperfeito. E da mesma forma a nossa igreja. Temos alguns defeitos? É lógico que temos defeitos. Conhecemos as nossas dificuldades? É lógico. Ficamos de vez em quando decepcionados? Sim. Por quê? Porque nós somos de vidro. Nós somos pecadores, nós somos ainda que redimidos, ainda que perdoados, nós somos pecadores. Mas o sol da glória do nosso Senhor Jesus Cristo brilha em nós, queridos. Brilha na nossa vida e mostra ao mundo através do nosso celebrar, através do ensino dos princípios da palavra, através do cuidado que nós temos uns com os outros e de todo o esforço evangelístico que fazemos, tudo isso para alcançar pessoas e para proclamar por todo o universo
Jesus está presente numa igreja que tem seus defeitos, que tem os vitrais de apenas vidro, mas neles está refletida a glória daquele que é o Salvador de toda a humanidade. Foi um prazer trazer essa mensagem para você. Eu quero que ela anime o seu coração, que você levante a cabeça e diz: graças a Deus, porque eu pertenço a essa igreja, porque eu sirvo, porque eu me envolvo, porque eu dou meu dinheiro, porque eu evangelizo, porque eu ajudo de alguma forma, que eu estou no celebrar, no ensinar, no cuidar, no alcançar. Meu Deus, muito obrigado pela minha igreja que eu tenho neste lugar. Eu estou feliz com vocês, vocês estão felizes, Pastor Marcos, que Deus abençoe você, cristão, Deus abençoe a mim, Deus nos ajude a todos e Deus abençoe a Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Um abração a todos.